E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 3, módulo 16, que trata do assunto polaridade das ligações químicas e também polaridade molecular. Vamos lá, primeiro exercício. As espécies químicas, as espécies CO2, NO2 e SO2 são gases em condições normais de temperatura e pressão. Assinale a alternativa correta ou as alternativas em relação a essas três espécies químicas. Primeira afirmação: elas são espécies químicas moleculares. Lembre que para ser molecular tem que ter ligação covalente. Naquela regrinha que eu ensinei lá do FON-CL-BRISC-pH, eu tenho que ter os dois átomos, né, os dois elementos lá dentro. Então, no caso aqui, tanto o oxigênio quanto o carbono estão lá dentro desse grupo, eles são ametais, ligação covalente. Também acontece com N e com O, e com S e com O. Assim, de fato, todos têm ligação covalente, então todos são moleculares, ok? Segunda afirmação, são espécies químicas polares. Lembra que para a gente saber a polaridade da molécula, a gente vai ter que desenhar aqui a sua geometria e ver aí o que a gente consegue analisar. CO2, carbono faz 4 ligações, oxigênio 2. Então, temos isso daqui como geometria molecular. Lembra que por não ter par de elétron não ligante, na hora que eu desenho, eu tenho geometria linear. O jeito mais afastado de colocar cada oxigênio é um de um lado, outro do outro. Geometria linear. Essa molécula aqui, vamos lembrar, ela é apolar, uma vez que o momento dipolo de um lado cancela com o do outro, então o vetor momento dipolar dá zero. Então, CO2 é apolar. Agora, a molécula de NO2. Cuidado que essa molécula é um pouquinho diferente, tá? Porque na hora que a gente desenha, eu tenho aqui uma dupla e eu tenho aqui uma coordenada. Essa é uma daquelas exceções do octeto, em que se eu somar aqui, o octeto por nitrogênio não está estabelecido, não fechou 8 elétrons. Mas essa molécula existe sim, tá? Ela é extremamente reativa, mas ela existe. Cuidado, mesmo que seja apenas um elétron sobrando aqui, esse um elétron já não vai deixar a molécula ser linear, ele vai entortar ela um pouco. Assim, entortando ela, eu tenho aqui uma geometria angular. Eu também observo que no SO2, novamente, a gente tem aqui o enxofre fazendo uma dupla com o O e depois fazendo aqui uma coordenada aqui com o O. Sobra um par de elétrons dele. Esse par de elétrons também entorta aqui, então essa molécula também é angular. A única que é linear é essa. Lembra que eu falei, moléculas de geometria angular são polares. Ele falou que todas são polares. Já eliminamos aqui, porque não são todas. Tem apenas essas duas aqui como moléculas polares. Afirmação 4. Apenas uma delas possui geometria linear. De fato, só o CO2. Então, também está correto. 8. Pelo menos uma delas possui geometria molecular trigonal plana. Nenhuma delas, como a gente viu, possui geometria trigonal plana. Ok? Apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes no átomo central. Então, se a gente analisa aqui, de fato, somente o SO2 tem um par de elétrons. Não tem um par, ele tem apenas um elétron que sobra. No caso que eu expliquei para vocês da molécula que não completa o octeto, o NO2 é o exemplo mais clássico aí desses daí, beleza? Então, essa também está correta, ok? Fechamos então aqui as corretas são 1, 4 e 16, beleza? Exercício 2 agora, fala o seguinte: compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos, etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos é alta. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre SO2 é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória. Vamos lá. Em relação ao composto SO2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta. Caso a gente não tivesse feito, igual a gente fez agora no exercício 1, a molécula do SO2,
Qual seria o passo a passo? Se eu não lembrasse quantas ligações o S e o O fazem, eu teria que fazer distribuição eletrônica, ver que tanto um quanto o outro fazem duas ligações, ok? Então, na hora de eu desenhar, eu colocaria o S como átomo central, fazendo uma dupla com um dos oxigênios e uma coordenada com o outro. Fechou aqui, sobrou um par de elétrons não ligante. Ele fala da ligação e depois fala da geometria. Vamos lá. A ligação entre o S e o O, por serem elementos diferentes, tem diferença de eletronegatividade. Como tem diferença de eletronegatividade, é uma ligação polar. Tanto o S quanto o O estão naquele grupo de elementos que eu já ensinei para vocês, do FONCL-BRISC-pH. Então, a ligação entre os dois é covalente também. Assim, eu tenho uma ligação covalente polar. Cuidado, porque aqui ele coloca que pode ser iônica. Não é iônica, tá bom? Já que a gente não tem metal e ametal. É covalente polar. Sobra aqui pra gente a letra A. Além disso, a gente tem aqui que a geometria, justamente esse par de elétron entorta aqui as ligações, temos geometria angular. Alternativa A, ok? Então, só pelas ligações a gente já conseguiria definir aqui a alternativa correta. Mas vale a gente treinar também a geometria da molécula, ok? Agora, exercício 3. A respeito da geometria, polaridade e ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que... Então, aqui, analisando uma por uma. Letra A. A molécula do PCl3 é polar com geometria trigonal plana. Lembra que o fósforo é da família 5A, então ele faz 3 ligações. O cloro da família 7A faz uma ligação. Eu tenho o fósforo querendo fazer 3 e cada cloro querendo fazer uma. Então, eu coloco uma ligação simples com cada. Só que no fósforo sobra ainda um par de elétrons não ligante. Então, a gente tem aqui uma molécula com geometria piramidal, não é trigonal plana. Essa molécula é polar, mas ela não é trigonal plana, ela é piramidal. Então, a letra A está errada. Letra B. Na molécula tetraédrica do POCl3, as ligações químicas PCl são covalentes polares. A gente sabe, né, como eu tenho aqui, ó, fósforo com cloro, são elementos diferentes. Essa ligação é covalente, tá? Pertence àquele grupo de átomos dos ametais. E como são elementos diferentes, eu tenho uma covalente polar. Isso está certo. Geometria tetraédrica. Eu vou desenhar aqui, mas só de você perceber que eu tenho o fósforo como átomo central e eu tenho depois quatro átomos, desculpe, ligados a esse átomo central, eu tenho justamente isso daqui. Então, ó, só colocando aqui geometria piramidal, essa daqui é o desenho dela, tá? Tá aqui o desenho da minha molécula. Essa é a geometria tetraédrica dela. Faltou colocar aqui a ligação, agora está aqui. De fato, eu tenho uma molécula tetraédrica com ligações polares, tá? Entre o fósforo e o cloro. Então, essa é a alternativa B, a correta. Vamos lá. Se eu analisasse aqui as outras, por que as outras estariam erradas? C. No íon amônio, os ângulos da ligação HNH são iguais aos ângulos HNH da amônia. Cuidado, tá? Olha só, nós temos aqui a amônia, que é NH3, e o amônio, que é o NH4+. Essa geometria da amônia é piramidal, essa geometria do amônio é tetraédrica. O par de elétrons, como eu expliquei para vocês, ele ocupa muito espaço, então eu não posso afirmar que o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu vou ter aqui, uma vez que eu tenho coisas diferentes aqui em cima, tá? Então, eu não posso fazer essa afirmação de que esse ângulo é igual a esse, ok? Justamente porque esse par de elétrons ocupa mais espaço que o átomo de hidrogênio. Letra D. O comprimento da ligação HTE, né, telúrio, no H2TE é um composto polar, é menor que o da ligação HI no composto HI, ok? Para a gente saber o comprimento de ligação, uma informação aqui relevante é essa, ó. Quanto mais eletronegativo, menor o comprimento da ligação. Vamos pensar por quê. Se for mais eletronegativa essa diferença, né, entre um elemento e outro, mais vai ter essa polarização da ligação e eles vão se atrair mais. Então, é onde eu percebo que o comprimento da ligação é menor.
Lembrando lá daquela ordem do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lá não entra o telúrio, significa que ele não é tão eletronegativo assim, tá? Agora, se eu penso no caso do iodo com o hidrogênio, eu tenho lá tanto o iodo quanto o hidrogênio. Então, eu tenho um mais eletronegativo, né? O iodo é mais eletronegativo que o telúrio. Dessa forma, esse comprimento da ligação é menor no HI do que no HTE, tá? Então essa daqui está errada. E por fim, na última. No composto polar COCl2, os átomos da molécula se dispõem nos vértices de uma pirâmide de base triangular. Na hora que eu desenho essa estrutura, eu tenho isso daqui, ó. O C fazendo uma dupla com o O e fazendo duas ligações simples com cada cloro. Essa geometria é trigonal plana, não é o que ele fala aqui de piramidal. Aqui, ó, pirâmide de base triangular seria a ideia de uma geometria piramidal, igual aqui da amônia. Não é isso que acontece. Por quê? Não sobra par de elétrons não ligante no carbono. Assim, não é essa geometria. Ela é polar, essa molécula aqui, mas ela não tem essa geometria que ele descreveu, tá bom? Fechamos aqui a nossa aula de polaridade. Até a próxima. Tchau, tchau.